Beleza, começando mais um podcast, começando. E aí, o que você acha desse nome, Thiago? Eu sempre pergunto, eu sou aficionado por esse nome. Começando o podcast, começando. Cara, eu acho que essa é a maior trava da maioria das pessoas, é começar. Começar, né? São os dois superpoderes, né? O poder de começar e o poder de continuar. Só que não tem como continuar o que não começou, então é excelente. é excelente, né? O gatilho principal. Estou aqui com meu amigo Thiago, conhecido também como Thiago Amazing. Por que esse nome, Thiago? Qual foi onde que chegou isso aí? Cara, que doideira. Em 2014, quando eu criei meu perfil no Instagram, ficou Thiago Atanásio. Só que a galera não conseguia achar, a galera da faculdade não conseguia achar, porque Atanásio Atanásio. tem H pelo meio, tem Z lá no final, é Aham. uma coisa complexa. Aí eu coloquei Thiago Amazing Thiago. Por quê? Cara, meu super-herói favorito é o É Amazing muito nerd. Spider-Man. É muito Eu nerd, sou velho. muito geek, velho. É muito nerd mesmo. E aí eu coloquei Amazing Thiago, de Aham. zoeira e tudo mais. Do E aí, Incrível Homem-Aranha. muito ruído na época, mas eu sempre fui dessa perspectiva de que, cara, muito Homem-Aranha, meu super-herói favorito desde moleque. Então a narrativa do Homem-Aranha, cara, você já percebeu que ele é o único super-herói que se ferra em tudo. A Aham. namorada dá ruim, o emprego dá ruim, tudo dá ruim na vida dele e o cara ainda é É um o cara guerreiro. diferenciadão lá que entrega. Então era muito aquela fase que eu tava vivenciando e aí ficou a Amazing Thiago e foi-se embora. Só que isso só virou um negócio, a Amazing, no começo de 2019, final de 2018, começo de 2019, foi que eu vim entender a profundidade que esse nome tinha pra mim dentro da minha cultura, pra transformar no nome da minha empresa. Uhum. Mas o Amazing Thiago começou em 2014 e foi por causa do Maré, culpa dele. Homem-Aranha, show de bola. Eu adoro esse nome. Eu acho, inclusive, ele muito pertinente. Tiago, eu gosto de dizer que. Não sei se seria coach, mas eu gosto de dizer que é um professor. Eu vejo você como um professor. Como você lida com essa nova geração de empreendedores que não está relacionada à idade. Tiago hoje é um coach, um mestre, um professor. Ele lida com cultura, ele vai falar tudo sobre isso aí e é bacana. Ele tem um olhar muito clínico para as pessoas e através disso ele vai mudando as empresas, mudando carreiras e mudando, acho que até a vida das pessoas, assim, na vida pessoal. O que eu percebi nos depoimentos da galera do curso de ontem e das outras lives que você vem fazendo é sobre como essa informação que você leva para eles injetam na vida pessoal. Parece que começa lá na família e depois vai transformando a segunda família, que é a empresa, e com a maioria dos nossos empreendedores, primeira família até a empresa, depois em casa. Enfim, mas, Tiago, me fala uma coisa, explica aí pra galera, essencialmente, qual é a sua principal missão, né, do seu trabalho. Dá uma resumida aí, a gente vai destrinchando um pouquinho mais, mas o que é que você faz, essencialmente? Cara, essa é a pergunta de 1 milhão. Uhum. Meus alunos não conseguem me definir, meus clientes não conseguem me definir, minha esposa não consegue me definir, eu não consigo me definir. Boa. Porque foi isso que eu procurei a vida toda, cara. Ser alguém, encontrar uma profissão, encontrar um diploma, encontrar ali um rótulo que me definisse. Por isso eu passei por 7 graduações sem encontrar nenhuma que eu realmente me identificasse. Foram 7 graduações, né? Quais foram as graduações, Tiago? Você queria Cara, falar graduação de segundo grau? Ensino ensino superior? superior, não concluí. Terceiro grau? Não concluí. Psicologia. Psicologia? Fui inclusive veterano de Irla, tua irmã, Aham. a eterna caloura. Você botou esse apelido nela, não foi? Foi, Aquela- ela se retava. É porque meu apelido na faculdade era Tiago Calouro, porque tinha um bocado de Tiago, era Tiago Calouro, até nos períodos mais na frente, mas ela Ah, era minha caloura, eu tinha que ter uma caloura. tem que passar, né? E Ah, é uma das psicólogas que eu mais admiro, sem sombra de voando, dúvidas. tá Nossa, destruindo. nível É. absurdo. Psicologia. Uhum. Primeiro eu tentei engenharia elétrica, que eu sou apaixonado por tecnologia, engenharia, e foi no primeiro vestibular da federal daqui. Sim. E aí, só que foram 40 classificados, eu fiquei em 41º, não, foi o único curso que não teve segunda chamada. Pode olhar lá no Google, não teve segunda chamada. O único curso que não teve foi engenharia elétrica. Caraca. Aí, daquele período, eu fui fazer cursinho, aí eu amo também psicologia, eu amo gente. Como é que cabe isso na cabeça de uma pessoa do modelo industrial? O cara quer psicologia e quer engenharia, não faz o menor sentido. Eu entrei em psicologia, a área que eu me apaixonei em psicologia foi psicometria. Você tem que aprender cálculo Hum. dentro da psicologia.
É o quê? Métricas da psicologia? Exato, Você exato. conseguir Avaliações medir. Aham. psicológicas, é a parte Datada, né? ultra científica e estatística da psicologia. Uhum. É bizarro. E eu tinha um professor, o Igor, que era um dos caras que eu mais me afeiçoei, e ele era um psicometrista. Era um dos poucos do país na época, e eu me afeiçoei por isso. Só que lá em psicologia, eu sempre tive uma pegada empreendedora. Uhum. Família de empreendedores. Só que meu pai queria que eu tivesse o ensino superior e eu fui. Eu amava isso. Só que naquela época meu pai passou por uma doença e eu tive que sair de psicologia, porque era integral. Faculdade integral é foda, não dá pra conciliar Da muita coisa. Univasso, né? Isso. Aí eu saí pra cuidar da empresa. E aí naquele Qual era a processo. empresa de quê, Thiago? Era uma autoescola. Ah, certo. E aí, quando eu percebi, a autoescola tava no vermelho, cara. Tava no vermelho porque o que meu pai entregava em nível de qualidade, ele tava jogando com o mercado que não entregava a maioria das coisas que ele entregava de valor. Certo. Então, ele acabou entrando num super vermelho e quando eu percebi isso, eu disse, cara, eu vou abrir uma empresa de construção civil, que tava muito em alta na época, e aí eu comecei a empreender na minha parada, e a minha parada bancou o fechamento da dele. Sacou? Entendi. Você teve que trabalhar pra falir Isso. outra empresa. A gente descapitalizou, ele entrou como sócio comigo na outra empresa, e a gente descapitalizou pra derrubar a outra. Pra Você reter a outra. começou pelo fim, né? Começou Isso. pegando a pior fase de uma empresa. Autoconfiança. Autoconfiança do Destruindo. comunicador executor é foda. Eu tava muito confiante porque tava muito bem o mercado imobiliário e eu acabei dando uma dianteira pra um cliente que deu um calote. E aí quebrou minha empresa que tava descapitalizada. Então foi o problema com a empresa do seu pai. Foi problema na empresa, meu pai descapitalizou e uma autoconfiança minha com um cliente, certo? Uma construtora de fora, grande, veio para construir um supermercado de atacado aqui, a gente entregou todos os materiais e deu uma dianteira de crédito para eles. Nem existe na construção civil. Cara, tem que ser muito... Tem que ser um executor muito merda e um otimista de um comunicador que não tem jeito, não. E eu dei essa dianteira e me lascou, tá ligado? Aham. Isso foi 2012 para 2013. Certo. E aí, cara, 2 falências, nenhuma graduação, aí eu saí dessa onda. Naquele período eu gostava muito da área de saúde, desse universo, e aí comecei a tentar vestibular para medicina, passei em enfermagem, passei em farmácia, comecei a cursar farmácia, gostei Então pra você caralho. começou a fazer Eu vários comecei a tentar vestibulares. encontrar. E aí passando Certo. nas coisas e foi acumulando. Aí eu fiz, cara, o que Mas eu... tentando encontrar sempre através de uma faculdade. sempre através do ensino superior. Uhum. Até porque, como empreendedor, já estava claro que eu não era bom, Caraca, você tinha batido esse martelo no seu inconsciente ou consciente. que não dava certo. Caraca, aí é muita frustração. Sim, aí foram E aí eu fui- 7 tentativas. Aí, engenharia elétrica, eu passei. Aí lá dentro eu migrei para civil. Me envolvi com um projeto de engenharia mecânica da parte de aeronáutica. Fui para construir avião. Caraca. Passei depois em administração de empresas. Marketing. Marketing a galera nem sabe. Mas você E- chegava a cursar alguma delas? Cursei todas, velho. Cursei todas. Só não finalizei. Nossa. Só não finalizei. Certo. E hoje eu tenho na minha mente que eu nunca vou encontrar um diploma que dê significado para quem eu sou. E isso foi muito pesado para mim, porque parece que é a resposta mais fácil. Eu sou Thiago, e aí você fala profissão. Sim. E aí você fala profissão. E aí se eu não tinha essa profissão para apresentar, eu deixava de ter algum tipo de representatividade profissional. Você é conhecido. Eu fiquei nessa parada, eu disse, cara, eu vou estudar para concurso. Aí 2014, 2015 eu tava estudando para concurso enquanto eu tava em engenharia. Eu adoeci psicologicamente. Até que minha irmã, que já tinha formação em coach, me ligou. Ela soube por minha mãe, elas não moravam aqui. Que eu tava fazendo prova para concurso, cara. Que louco! Aham. Cara empreendedor de berço. Aprendeu a fazer serviço de banco com 12 anos, aprendi a abrir uma empresa com 16. Toda a parte contábil e burocrática de abertura de uma empresa. Aham. Aprendi com 16 anos. Eu vivo o empreendedorismo na base, na veia. E eu tava rejeitando esse lado. E estudando para concurso atrás de estabilidade. Mas você percebia que você sentia esse desconforto? De jeito nenhum. Cara, quando Pra você mim, tá... na sua cabeça tava tudo certo. Cara, quando você tá atolado na merda, você não diferencia mais cheiro de nada. Ah, boa analogia. É simples, é simples. Às vezes a gente quer, a pessoa não percebe que ela tá doente, ela não percebe que ela tá mal. Não percebe. Uhum. É exatamente esse o problema. Eu não percebia. Eu saía pra faculdade cedo, passava na casa de minha noiva na época, de Ju,
ficava com ela até as 10, 10h30 e saía de moto pra ir pra casa. Cara, eu chegava em casa, eu não tinha coragem de acender a luz, eu sentava no chão, ficava brincando com minha cadela e era aquilo. Eu não tinha nem vontade de acender a luz. E você já tava casado com o Jô? Noivo, Ah, noivo. noivo. É. E aí esse processo foi muito pesado, porque houve uma ausência dos amigos que não compreendiam o que eu tava passando. Eu sempre fui um cara empreendedor, desenrolado. Eu não demonstrava vulnerabilidade pra galera chegar pra socorrer. Por não demonstrar a vulnerabilidade, a galera chegava pra sacudir, pra criticar, pra dizer, pô, o cara tá perdendo as matérias na faculdade. Mas o cara não sabia que eu tava indo pra audiência trabalhista, perdendo por falta. E a universidade não aceitava, sabe o quê? Atestado pra segunda chamada de que você estava em uma audiência judicial. A Ainda faculdade não não aceitava. existia isso no Estatuto da Univasf. Caraca. Bizarro, cara. E foi uma situação muito merda. Foi muito ruim. Em todos os níveis. E aí minha irmã me ligou e fez, irmão, tô sabendo que você vai estudar pra concurso. E eu meio puto, odiava coach na época, né? É bizarro, né? Como Foi um nome meio muda sucateado, votos. né? Não, na época não tava. Era 2015 pra 2016. Ainda era tava novidade. no auge. Aham. Ninguém nem E sabia por que o que você era. não gostava do coach? Porque eu achava um saco a pessoa vir me fazer perguntinha pra eu ter que responder. Eu ficava puto com essa parada. Hoje eu morro da língua. Aham. Porque foi, na realidade, a atuação dela que mudou isso. Ela fez estabilidade, é o que você quer. Eu, desaforadamente, como todo bom executor, não me enche o saco. Desliguei o telefone, só que eu não conseguia nem respirar direito. E a visão de estabilidade pra você era um concurso público. Era. Cara, você ia morrer. Eu sei, eu já tava morrendo. Mano, é uma coisa que eu não consigo me imaginar é dentro da estrutura pública. Nossa, eu fico... Como é que eu vou olhar um formulário, eu tinha muita referência da minha mãe, né? No IBGE, peso... uma empresa basicamente de pesquisa federal. Eu olhava aqueles formulários gigantescos, rendoso, sem efetividade. Eu fui responder um censo um dia desse, a mulher mandou pra mim, uma ex-colega minha mãe, inclusive. Eu li, eu não consegui entender nada. Como é que tenho 3 graduações, não consigo responder isso aqui? Totalmente ineficiente. E você mudar uma estrutura de uma empresa pública não existe. E aí, para um executor... Mas vem cá, como é suicídio, cara. como é essa característica aí? Como é esse perfil comportamental? Mas vamos lá, eu tenho uma parte interessante dessa história que eu gosto, que é da apresentação lá da startup. Cara, o bizarro foi isso. Depois daquele dia que minha irmã falou comigo, eu senti como se fosse uma lança atravessada no peito, tá ligado? Meio julgado, né? Não, eu me senti mal, porque não era a estabilidade que eu queria. O que é que eu tava fazendo? Eu tava atrás de coisas que o meu ruído externo... Naquele dia eu comecei a entender o que era cultura. Que eu não tava manifestando o meu desejo, eu sonho com isso. Zorra nenhuma. Eu tava manifestando uma cultura que eu tava conectado naquele momento. Aquele momento. E aí, naquele dia, eu não sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria. Boa. É um excelente primeiro momento, cara. Você não saber o que você quer te livra de 80% das merdas que você pode fazer. E aí eu preciso me reconectar. Aí um amigo meu me chamou e fez, cara, abri uma incubadora de empresas na FACAP. Na FACAP. Aí eu sempre fui de desconstruir as coisas. Você não vai dizer que é a Tetris, é? Não, a incubadora, não as empresas estavam incubadas lá, o certo. fenômeno de incubadora. Aí me veio a reflexão, uma incubadora. Eu imaginei um incubador, um bebê protegido, porque ele tá ali no começo e ele precisa dessa proteção. Pra quem De não sabe, empresas. incubadora, explica aí, porque é começando, né? É. Incubadora é quando uma estrutura, a faculdade, a universidade, monta uma estrutura semi-empresarial para que os alunos possam empreender. E aí os alunos utilizam o CNPJ da universidade, usa o Hall da faculdade, uma série de coisas que vão Os facilitando ali. recursos, computador, estrutura física, local para reunião. Então é meio que uma proteção para evitar aquelas intempéries de quando o cara tá começando. Isso, boa. E aí eu fiz, cara, que sensacional esse conceito. Eu não sabia o que era esse conceito. Aí mergulhei na incubadora e aí me deu acesso a várias conexões, palestra do Marcelo Pimenta, Business Model Canvas, voltou o empreendedorismo e startup. Eu fiz, cara, é isso. Eu não quero empreendedorismo tradicional. Eu quero essa parada de tecnologia, porque eu sempre amei tecnologia. Sim. Aí me conectei com essa parada. Na mesma época eu tava entrando no projeto de aerodesign da Univasf. E lá um colega meu me chamou, vai ter um Startup Weekend. Certo? Um evento de startups. A gente Isso em vai lá 2000 ter quando? ideia. Tá? 2015, cara. 2015.
E aí eu 7 fui pra anos. esse evento de startup, 3 dias, você chega lá na sexta-noite, um bocado de gente dá ideia, você faz um pitch de 1 minuto ali na ideia, depois as melhores ideias são votadas, a gente faz equipes em cima das ideias, e a gente tem que montar o MVP, o mínimo produto viável daquela ideia. E aí um colega meu subiu lá e fez, cara, eu acho que todo mundo precisa ter facilidade em stalkear uma ex-namorada. Você tinha que ter uma rede social pra você clicar nela e já aparecer o dossiê dela tudo. O que é que ela fez, onde é que ela andou, onde é que ela fez check-in, qual foi a última publicação, a foto com quem tá marcado com ela. E todo mundo riu. Só que foi uma das ideias mais votadas. Boa. Porque a gente pensou em aplicação de RH, para recrutamento e seleção, Aham. a gente, aplicação para fãs, para superfãs, Isso vocês estavam montando a ideia para um aplicativo. para um aplicativo. Aham. Easy Stalker. Facilitar o stalker. Uhum. Hoje em dia tá muito feio isso. LGPD veio e ia matar o aplicativo, destruir o aplicativo. Isso Mas que na época tava bem- super em alta. Bem abusivo. Bem abusivo. O pior, sabe o que é? É que é possível usar ele hoje mesmo com LGPD. Se você fizer uma pesquisa em O que é inglês, LGPD? a Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, certo, beleza. Certo? Que hoje vigora muito, você não pode capturar dado de ninguém sem ter ali, clarificando aqueles cookies que a gente os tem que aceites aceitar. também, Quem né? tem lei, clica em aceitar, pronto. Ah, Ali os é, termos, é compromissos. você abrindo mão da sua LGPD Da sua pra rastrear privacidade. tudo. É, exatamente. Aham. E na época não tinha isso. Hoje em dia não tem. Se eu pesquisar qualquer coisa em inglês, com o seu nome e, por exemplo, da sua esposa, eu vou encontrar tudo que tem conexão entre vocês dois. Desde quando começou até hoje, no Facebook, nas redes sociais, no Google e etc e tal. Ele tinha essa ideia. A gente montou a equipe e a gente foi validar no shopping a ideia. Enquanto a maioria da galera tava lá, já montando logomarca, tudo, a gente foi pro shopping validar. E aí, cara, sabe o que é que aconteceu no shopping? A gente conseguiu fazer a primeira venda. A mulher Cara. fez, eu acho que meu marido tá me traindo. Nossa. E eu queria que vocês investigassem. Tem como? Aí um maluco que é viciado em Instagram fez estilo. Vamos sim, vamos. É R$50 e a gente fez a primeira venda. E o cara foi lá, pesquisou cruzamento do dado do cara quando ele viajava Isso pra era um Salvador. colega da equipe. Aí ele descobriu que o cara fazia check-in no mesmo bar todas as vezes que ele ia pra Salvador. O check-in do Facebook? Aquele check-in que você faz de internet Sim, que pra ter acesso ao Wi-Fi. Nossa Pronto. senhora. Sabe o que é bizarro? Ah, Mesmo dia, mesmo horário, a mulher que ela tinha suspeita fazia o check-in lá. nossa senhora, que viagem. Vocês realmente conseguiram. A gente descobriu que os dois sempre, toda vez que ele ia pra Salvador, no mesmo horário, tava no mesmo lugar. Aham, Isso é só uma informação, a gente sabia estar traindo. E entregou isso pra ela. aham, Enfim, nossa função era entregar o stalker. aham. O que ela vai fazer com o stalker? Mal, né? aham. Só que durante a validação, sabe o que é que rolou? Sim, deixa eu só verificar. Uma- Pode falar, continua. Deixa eu ver. Sabe o que rolou? A maioria dos homens que a gente entrevistou dizia: eu não quero e eu quero saber quanto é que custa pra ficar livre disso. A gente percebeu uma outra parada, medo. E ali foi bizarro, porque na época eu não me via como comunicador. Eu vinha de um mal-estar prolongado que tinha castrado meu comunicador e meu executor. Só que eu tinha essa parada aí no último dia, era pra fazer um pitch, a apresentação final do produto, e o líder da equipe, que não era eu, era Avelar, era um cara sensacional. Ele foi apresentar, só que ele tem um perfil muito analítico. E aí ele tava travando naquela intensidade, os mentores, e ele travou na apresentação. Aí eu cheguei, cara, apresenta assim, ó. Ó, direto, é pouco tempo, era no máximo 5 minutos. Assim, e os mentores do Startup Weekend assistindo. Aham. E aí quando eu terminei, eles fizeram. Ele vai apresentar. Aí eu fiz, eu? Não, eu não apresento, não apresento. Aí começou, vai, beleza, bora. Ansioso, querendo morrer. Aquela velha delícia de apresentar em público. Terrível, terrível. Sem se preparar, sem nada. Cara, sabe o que é pior? Antes da minha apresentação, subiu um cara da Univasf, Caio. O cara deu um show. Um show. Era algo sobre um aplicativo para facilitar você se alimentar de coisas saudáveis. E ele finalizou a apresentação. Aí criou um parâmetro. Aí ele jogou a fez. régua lá no Antes de céu. eu subir, eu estava na escadinha, ele com a equipe toda lá em cima, eu ia apresentar só. Aí ele finalizou a apresentação. Eu não esqueço dessa frase. Ô miserável! Frase que ecoa na minha mente. Se nós somos o que nós comemos, o que você tem sido? E a galera, eu, filha da mãe, ainda meteu a frase de efeito. Aí eu fiz, vai dar ruim. Aí fui, meti a mão num celular tijolão Aham. que o Avelar tinha, que era o líder da equipe. Ele, o que é que você quer? Eu fico na sua. Ele, não invente não, moço. Analista, né? Travado. Não invente não, relaxa. Aí comecei a apresentação. Cara, sabe o que é pior? Tem gravado essa parada no Facebook.
Tem um Aham, vídeo dessa parada. Foi transmitida ao vivo pela galera. massa. E aí eu, com a mão travada aqui, eu não conseguia passar os slides. Eu travei aquela do lado do corpo e bora. E aí fui passando, apresentando cada etapa, os juízes olhando, a galera rindo, os homens dizendo, meu Deus do céu, esse Porque a negócio premissa é do abusivo. aplicativo já era engraçada, né? Isso! Já era meio. Porque a gente trata um pouco da traição e o sexo de uma maneira muito comédia, né? Exatamente. Aham. A cultura, homem, mulher, tudo isso estava naquele jogo. Apresentei no final, ao invés de eu finalizar sobre o fechamento de vender o produto, a gente ia validar com mulheres ciumentas, tinha uma parada toda cultural da época. Eu finalizei puxando o celular, o tijolão do bolso, mostrando pra todo mundo, tá com medo? Volta no tempo. E aí mostrei o tijolão e botei em cima da mesa. A galera... "Ai!" E aí aquela sensação de, cara, eu sou bom em alguma coisa. Que Uhum. diabos foi isso? No mínimo apresentando um pitch, você é bom. E não foi bom. A real é que eu olho hoje pro nível de profissionalização que eu tenho, foi extremamente amador. Sim. Mas tinha uma Mas você era um narrativa, estudante, tinha né? uma parada. E tem a percepção do Isso. público. Terminou, cara, eu desci, fui pro fundo do auditório, eu só chorava. Caraca. Já era outra equipe lá, eu só chorava. Assim, Liberação de sozinho. adrenalina. Isso. Cara, eu tremia. Anos depois eu vim descobrir que isso é a potência da muda, a zona de potência que o professor Clóvis tanto explica. Aquela sensação Zona de? de potência. Ah. Que é a minha Ouvi Clóvis essência, falar. a minha essência comportamental. A minha essência, a potência que eu fizer desabrochar, vai gerar. É a arte da pessoa. Eu sou um explicador. Show. Sacou? E isso, não tem profissão pra isso. A sua arte não é uma porcaria de uma profissão. É aquela parada sua essência, que você pode aplicar em qualquer área que vai dar bom. Show. E aí, daquele dia em diante, eu fiz, é isso. E aí comecei a me aprofundar sobre marketing, startup, empreendedorismo. Comecei a aplicar pequenas consultorias sobre isso, muito com sentimento de impostor. Até que em 2016, O sentimento do impostor é quando você acha que você não é autoridade, que você não deveria estar fazendo aquilo. é inferioridade ilusória. Sim. É a melhor definição. Porque ela é o oposto do efeito Dunning-Kruger, que é a superioridade ilusória. Isso, pense o seguinte, o que é um viés? Deixa eu explicar esse contexto. Certo. Um viés é como se fosse uma viseira de burro Aham. para te direcionar a uma determinada tomada de decisão que Certo. você não racionaliza por ela. Ela é um viés inconsciente. Ela toma a decisão por você. O que é o efeito Dunning-Kruger? Pense comigo. Uma pessoa ignorante não sabe que é ignorante. Boa. Porque o conhecimento mínimo para ela perceber que é ignorante, ela nem tem. Sim. Então, o que acontece? Imagine um gráfico em que tá aqui o eixo Y, lá vem a engenharia, o eixo Y aqui Aham. tem convicção, segurança, convicção. O eixo X é experiência. Quanto menor a experiência, maior a convicção. Por quê? Você não tem conhecimento, você não percebe que é ignorante. A ignorância surge do conhecimento e não o contrário. Quanto mais conhecimento você tem, mais você percebe o quão pouco você sabe. Você já percebeu isso? Quanto Entendi. mais você estuda, mais você percebe um universo de coisa que você tem pra estudar. Entendi. Sacou? Aham. Só que quando você não tem isso, você tem superioridade ilusória. É aquele cara que chega no primeiro período, ele acha que já é o bambambam, já manja tudo, que amanhã... A superioridade ilusória está relacionada ao quão ignorante você é. Então, tipo, você Isso. não tem informação, então eu sei de tudo. Exatamente. Certo. E aí E quando quanto você mais informações eu tenho, menos eu sei que menos eu sei. Isso. E aí vem a baixa emocional. Porque você sai de um pico de convicção, de Uhum. segurança, e aí você começa a consumir conteúdo, conhecimento, a sua convicção desce, porque você sai de nenhuma experiência para média experiência. Perfeito. Perfeito. E aí essa definição. aqui é o sentimento de impostor, o vale. Pico, vale de convicção. E aí aqui é onde a maioria da galera boa trava. Por quê? Ele diz, eu preciso ser bom o suficiente para começar, só que você precisa começar para ser bom o suficiente. Porque não é sobre conhecimento, é sobre experiência. A convicção só volta com experiência, não com conhecimento. Quanto mais conhecimento, maior a ignorância que você sente. Que é o que está acontecendo com a galera, travando pelo excesso de informação. Sabiam? A humanidade nunca passou por isso. Para observar. Os nossos pais, avós, bisavós nunca passaram pelo problema de excesso de informação. Excesso de informação, perfeito. Eu tive um Overdose, velho. Overdose. Eu tive exatamente isso quando eu fiz a cirurgia agora do joelho. O médico falou, você vai passar 20 dias na cama e tal, só que eu sabia que em vias de fato ia passar no mínimo uns 45 dias ruim, puxando da perna, até para ir no banheiro era difícil.
E aí, meu irmão, eu falei, eu vou aproveitar esse tempo aqui, eu vou dizer, no mínimo, eu vou ler um livro, vou assistir umas 3 séries e vou estudar pra caramba. E o sábio estudioso tava meio morto, porque eu ainda tava naquela visão superior, como você definiu aí. Porque, tipo, tinha muita experiência, a teoria tava ali mais ou menos, eu tinha essa consciência, e eu queria estudar um pouquinho mais. Mano, quando eu comecei a estudar, stay de class, parada. Eu falei, oxe, tô morto. Eu sou um verme. Eu não sei de porra nenhuma. E eu Eu sou um comecei. merda. Eu sou um merda. E eu comecei a Pronto, essa é a duvidar. definição do sentimento de impostor. Você olha no espelho e diz, você é um merda. Porra, meu, você não sabe de porra nenhuma. O mundo tá girando. E você tá nessa bolhazinha sua de merda. Mas aí eu fui absorvendo isso, disse, não, é meu tempo, eu tenho outras ferramentas, eu tenho uma experiência absurda eu fui começando a aceitar também que eu sou um cara dentro de uma posição, dentro de uma condição, dentro de estrutura, dentro de um meio, e ali eu tô muito bem. E tipo assim, aceitar também que às vezes a gente tá bem. A gente fica criando novas necessidades, novas angústias, né? Acho que a gente vai, ai meu Deus, eu preciso fazer. Precisa pra quê, irmão? Pera aí, calma. Por que você precisa, né? E aí, vem cá, pronto, beleza. Então, e quando foi que surgiu o start de adorar conhecer pessoas, né? Analisar. Porque vamos lá, eu quero começar pelo perfil comportamental. Porque Show. minha irmã, ela começou, que ela teve a primeira experiência com você, e Mila também fala muito sobre os perfis. E isso ajuda muito, é uma ferramenta muito de empreendedores. Mas para quem está começando, vamos lá, 2 perguntas. Os perfis, que eu queria que você desse uma pincelada aí. E como isso pode ajudar quem está começando, né? Se isso é importante, se não é importante olhar isso para agora, como é? Cara, o Simon diz, comece pelo porquê. Tem até o livro, né? E o Em Busca de Sentido, da psicoterapia, eu sou apaixonado pela terceira via austríaca, que é sobre logoterapia, terapia de propósito. Quem tem um porquê enfrenta quaisquer como. Quando você tem um porquê, você encara o como. Quando você não tem um porquê, o como te trava. Porque você precisa de muita informação para começar. E aí quando eu tive a primeira conexão com o perfil O porquê é um comportamental, propósito, né? E o porque é uma como é. razão, Aham. razão pela qual alguma coisa acontece. E o como é como realizar aquilo. Exato. O Certo. como é meio tático, o porquê é muito estratégico. Uhum. E ali em 2016, eu já estava, pós 2015, eu já estava envolvido com vários projetos dentro do projeto de Aerodesign, e lá eu tive contato com o pessoal da Revale, em começar um projeto, uma consultoria de marketing com o pessoal da Revale. E aí Cláudio dizia, esse cara é um charlatão, esse cara não sabe de nada. Hoje em dia, cara, eu sou consultor da Revale tem 5 anos. Mas em 2016 Cláudio, eu era o charlatão. para quem não conhece, a Revale é a representante da Ambev, né? Considerado hoje uma das maiores, tá no mínimo entre as 10 maiores. Referência em gestão aqui. Uma das 10, a experiência que eu tive na Revale, muito massa. Cheguei lá, o 5S, Cláudio falando, e eu achei ele incrível, né? Falando muito e tal. Mas vamos lá. Aí E você teve aí contato com o Cláudio. ele abriu aquele processo, aqueles recursos que eu tinha sobre marketing, me abriu a possibilidade de fazer uma formação em coaching. Na época, o que era coaching? Era o cara assessorar uma pessoa, é como se fosse um treinador. Cara, imagine que você tem um atleta de elite, ele tem um treinador que prepara aquele cara. O Bernardinho da seleção, é um coach. Sim. Coach, na minha perspectiva, era aquilo. E a galera criou uma parada mirabolante, aí eu fui fazer a formação. Fiz a primeira, isso em permuta de consultoria de marketing digital, e fiz a segunda. Na segunda, que foi a de executive, eu recebi acesso ao mapeamento comportamental, ao profiler. Sacou? Eu recebi aquele relatório, engraçado que o relatório tem lá um gráfico. Eu amo. O que é que eu me apaixonei em profiler? Dados. E aí tava lá que eu era um comunicador executor e o meio externo pedia que eu fosse analista planejador. O oposto, o extremo oposto. Que era como eu me sentia dentro de engenharia. Sentar a bunda na cadeira, ler, estudar, se concentrar, ir pra biblioteca, fazer silêncio, estudar. Não era debater, apresentar, discutir, desenvolver, praticar, que é a minha essência. E aí tinha o que eu era e o que o meio externo pedia. E aí na interpretação do treinador ele fez: aqui é quem você é e aqui é quem você precisa ser. Nossa. A gente precisa montar um projeto para você conseguir transitar para isso aqui, senão você não vai conseguir entregar.
Eu olhei pro gráfico e fiz. Esse cara tá falando merda. Porra. Né? Hoje em dia... Hoje em dia... Deixa eu matar a minha essência aqui. É, Tudo que me faz exato. ser quem eu sou pra se Isso. transformar dentro de uma pecinha dentro do mecanismo. Isso. E aí eu olhei aquela parada e disse... Você tá louco? Eu vou ao in quem eu sou. Agora eu entendi que eu não sou um moleque com déficit de atenção e hiperatividade porque não conseguiu ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu sou um moleque que debate sobre tudo, que entende a parada, que discute, que questiona, que se envolve, que pratica. Apaixonado pela prática. É isso que eu vou ser e all-in. E naquele instante, cara, eu senti uma dor absurda. Uhum. Porque eram 29 anos de idade, era a primeira vez que eu tava olhando pra mim. Autoconhecimento é... Cara, todo mundo precisa disso aqui. Sim. E aí eram 4 perfis. São 4. Comunicador, executor, planejador e analista. Certo. Comunicador. Comunicador, executor, planejador e analista. Boa. Comunicador, a pessoa extrovertida, falante, autoconfiante, a pessoa que sente que o meio externo é positivo e ele também é positivo. Ele é tão otimista que às vezes ele camufla a realidade. É uma pessoa que aprende discutindo e debatendo. Você tem esse perfil muito desenvolvido. Você chegar numa roda de conversa, a galera tá falando sobre a engenharia do motor da Tesla. Misturado com, sei lá, psicologia cognitiva, não sei das quantas. Você, em 5 minutos ouvindo aquilo, você começa a se posicionar com propriedade. Uhum. Porque você tem assimilação social do conhecimento. Uhum. Então, pra você ler um livro e debater com a pessoa, debater te dá 10 vezes mais conhecimento. Boa. Eu sempre falo isso também. Eu gosto muito de aprender com pessoas. As pessoas, elas trituram, botam suas experiências e entregam a informação a partir do ponto de vista dela. E aí eu somo com a minha, eu vou somando com... Eu adoro aprender com pessoas. Esse somar é típico do comunicador. Uhum. Porque você conecta pontos da sua experiência, de toda a bagagem, do generalista que existe em você, que lê sobre tudo, a pessoa te manda uma informação, você já conecta com o contexto na sua mente. Então você pega a informação e expande, pega a informação e expande. Quando é debatida, quando é lida, é um pouco mais resistente. Uhum. E o executor aprende fazendo, E a minha estudando dificuldade- case, prática, etc e tal. Minha dificuldade na leitura é justamente isso. Quando eu estou lendo e estou absorvendo a informação, eu já estou conectando ela com uma experiência ou aplicando ela de alguma forma, e aí eu travo na leitura. Quando eu vou voltar, eu já estou lá na caixa prego, porque já estou desenvolvendo aquela informação. Todo executor que tá ouvindo isso se sentiu representado por você. Seu perfil é comunicador executor. Aham. Eu não sei se Irla já te mapeou, mas seu perfil é Irla não, comunicador ela é executor. preguiçosa, aquela descarada. Você é comunicador executor. A gente tem o mesmo perfil. E eu sei que, sabe por que você trava a leitura? Porque o executor, ele tá lendo e a cabeça dele se conecta com a prática, com a experiência, instantaneamente. Então você tá lendo, daqui a um pouco sua cabeça viaja, porque você já tá na prática. Isso. Por isso podcast é o melhor livro para executores. Exatamente. E foi Aquela playlistzinha de podcast, 1000 vezes, 1000 livros ali, só em 1000 livros em audiocast. resumido. Aí vamos lá. Aí o comunicador, aí o segundo o executor. Como é que você resumiria executor? Cara, executor é aquela pessoa faca na caveira. É um bicho. A energia dele vem da raiva. Ele tem pavio curto. Sacou? Energia vem da raiva. Cara, Curti isso quando aí. a galera diz assim, você precisa de um tempo pra relaxar. Não é o executor. Ele precisa do oposto. Ele não precisa reabastecer a energia. Ele precisa zerar a energia. Como é que comunicador lida com estresse? Tempo com pessoas. É isso que eu ia dizer. O extrovertido, ele descansa com pessoas e o introvertido descansa sem pessoas, né? Isso. E o executor, que é extrovertido, só que ele tem um meio externo como nocivo. Por isso é que ele gosta tanto de desafio. Sabe como é que ele abastece a energia? Não abastece, ele precisa descarregar, porque ele é a própria bateria de energia. Atividade física que leva à exaustão ou que envolva competição. Caraca, é São mesmo, os né? principais aliviadores de estresse. Aí você vai encontrar executor em esporte de luta, em corrida, em crossfit. Da filha da mãe mesmo. Sacou? Aham. Porque é a parada que descarrega, deixa a sua cabeça focada. Executor é tão intenso que eu digo, cara, faz o seguinte, faz uma caminhada, faz uma corrida com um caderninho de insight. Esquece o resto. O cara vai daqui a um pouco, volta com 1 milhão de insights. Porque eu sei que é ali que a cabeça dele alivia. Aí Show. você, não, executor, senta ali, vai meditar, esvazie sua mente. Ele prefere a morte. Uhum. Ele não vai, não adianta. É que nem o executor, ele bate uma foto de um livro, nova leitura. Eu sei que a pessoa é executor, eu digo, eu sei que tá pegando poeira aí que você só bateu pra botar. Eu sei que Sim. você ouviu o áudio lá. Não vem com o queixo pra cima de mim que eu conheço executores. E eu comecei a ler também depois eu tinha essa sensação de hipocrisia, né?
Eu tirava o... Meu irmão, não tô nem lendo essa bosta. Deixa pelo menos chegar na metade. Que Não pelo... chega, porque você começa o livro e você já entendeu E- o contexto prático da parada, e você acha que é perda de Tiago, tempo. quando fala... aí, o livro O Segredo. Puta que me pariu. É um moído pra falar a mesma coisa. Meu irmão, olha o primeiro tópico. Eu disse, não, peraí, deixa eu ler o último. Quando eu li o último, eu disse, puta que... Sabe o que é legal? O livro, pelo menos, é bom, que aí você vai pra página onde já tem o checklist, o resumo. Aí o executor, resumo, E pronto, tá tchau. aprendido. Show de bola. Então o executor, isso. ele descarga energia fazendo... Isso, ele é o cara Executando, do né? desafio, é o pavio curto, ele é agressivo. Você disser, não, você precisa ter muita empatia. Cara, o executor não é da empatia. Uhum. Ele não é que ele não gosta de pessoas, mas não é a essência dele. É muita impaciente também, de velocidade, alguma forma. Extremamente impaciente. Tem raiva de quem não faz. Cara, começou a dar desculpa, executor, imagina um tubarão. A pessoa começa a dar desculpa, é como se ela estivesse jorrando sangue na água. O executor vai ficar numa ansiedade, doido pra dar uma bocada É. e sacudir assim. E também geralmente são líderes ou são mais operários? São extremamente operacionais, pouco estratégicos, porque estão sempre focados na ação. Não tem paciência de pensar, de refletir. Uhum. É muito da ação, mas são os considerados líderes natos, estão ali no perfil executor. Apesar de que isso não existe. Todos os perfis têm um estilo de liderança. O executor é porque é o Boa. estilo Leônidas de Esparta, dominante, briga Sim. na frente, o líder lá da frente. O executor também, ele munido de desconfiança, tipo assim, quer fazer tudo no lugar de todo mundo. Todo mundo é burro e lento pra ele. Pronto, falei. Boa. O choro é livre. É. O executor exato. do politicamente correto, não, eu já passei dessa fase. E eu gosto disso em Mentira! você. Mentira! Você acha todo mundo burro e lento. Ah. Admita que enquanto antes você admitir, antes você vai aprender a entender de pessoas e entender que você é uma maravilha pra gerar resultado, só que é uma tragédia de relacionamento. Quem faz Tragédia. relacionamento é planejador, que tem liderança professoral, de ensinar. Você não tem paciência pra ensinar. Ele joga assim, ó, faz aí. Aí sai. Que Se a- adivinha o que o cara tá pensando. Isso. Aí quando ele volta, se o cara não mexer no papel, dessa porra aqui. É. Aí pega e vai fazer. Porque E, todo mundo é burro, ninguém e faz também nada. quando erra muito, se julga muito. Então eu tô falando isso aqui porque eu tô praticamente me definindo, né? Sabe qual é a maior dor do executor? Ah. É ele olhar pra si e não ver resultados dos quais ele se orgulha. Ele adoece. É o que adoece psicologicamente o executor. Ele olhar no espelho e não ver os resultados que ele queria. Um mega exemplo disso é Bernardinho, pô. Uhum. Bernardinho é executor, tem entrevista que ele chega a treme, assim, de ansiedade. É É. aquele cara que vai dizer, não, pô, você tirou a medalha de ouro, qual é o problema da medalha de ouro? A medalha de ouro é que o cara não aparece pra treinar no outro dia. Meu irmão, o cara ganhou a medalha de ouro na Olimpíada, ele quer Acabou, que é. o cara treine no dia seguinte. Isso é muito do executor. A vitória esfria. Uhum. A vitória esfria muito rápido. E ele fica achando um gatilho pra poder... novas motivações, né? É muito doido. É É. muito doido, é muita energia a parada do executor. Não para. Executor, quando tem algum desafio, ele deita na cama, fecha o olho e a cabeça. Ele não dorme. Ele fica rodando de um lado pro outro. Ele não dorme. Ah, igual tu que tomou 3 litros de café ontem, mais Exato. 5 litros... 2 horas da manhã, assistindo série, tentando dormir e não vai. Porque É, né? a energia é E essa. você, Thiago, você como o seu biohack, sua autoanálise, como é que você faz pra controlar isso? Por exemplo, depois a gente vai passar pro próximo perfil, mas eu gosto da gente dar uma lambiscoada melhor nisso aí. Não sei nem se existe essa palavra. Mas como é que você planeja seu dia, no caso? Já que você sente todas essas dores do executor, como é que você programa o seu dia pra ter um desempenho razoável e menos estresse? Cara, a programação do dia é muito... A minha agenda vive cheia. Certo. Então eu faço uma ordem simples de priorização. O que é importante e o que é urgente. Matei o que não é nenhum dos dois, nem Mas, tá na mas é agenda. isso, a cerimônia do seu dia. Você acorda, café da manhã, corre, Cara, como é que você faz? A cerimônia do meu dia é bizarra isso. Ah. Eu acordo por volta de 4h30, 5 horas da manhã, porque é o horário do meu filho. É o horário que ele acorda. E aí eu acordo, eu saio com minha esposa, eu brinco com ele. Às vezes eu saio de carro com ela, a gente sai pra comprar algum café da manhã com ele. Porque é meu ritual muito família ali. Então você Hoje é muito isso. a sua meditação familiar, sua relação familiar começa de manhã. Isso, e é o meu momento ali de conexão. Eu brinco com meu filho, abasteço a energia muito com meu filho. Show. Rapaz, me apaixonei por ser pai. E aí, depois disso, eu e Juliana, a gente vai discutir. Ela é muito executora também, então a gente discute qual é a grande missão que a gente E tem. ela é sua administradora da sua empresa. Cara, ela Sua é a CEO. minha estrategista. Certo. Ela é a minha estrategista. Ela é quem gerencia toda essa carga de energia minha.
O executor ele tem um baixo nível de autogestão. Hum, Porque ele tá sempre nas urgências. Ele é viciado para deixar as coisas pros 45 segundos tempo. Ele é um vício, porque aumenta a adrenalina e ele se sente bem com essa parada. Ele gosta da pressão. E aí a gestão dela a gente discute, estabelece qual é aquela uma coisa máxima que vai precisar ser realizada aquele dia e sai os 2 por dia. show, entendi. Acabou. E aí é descer pro play, aí ela vai pra dança dela, às vezes eu vou fazer uma caminhada. É muito solto. Certo. É muito a sua agenda que determina o seu ritmo, no caso. Eu, como todo bom executor, tenho um pavor de agenda. Ela tem agenda. Ela tem a minha agenda. Então, ela tem sua agenda, que você Pra é me sua empresa. forçar a Aham. ter uma agenda. Porque executor odeia a agenda. Certo. Se eu for fazer a minha agenda, não vai rolar. Certo, não vai. Não vai rolar. Que inclusive vai botar um compromisso em cima do outro. A gente tem ódio que outra coisa nos domine. Aham. Que não seja a gente mesmo. Então é muito complicado. Ah, porque o cara precisa ter disciplina pra ter sucesso, não sei o quê. A executor faz isso. Cheio de braço. Ah, não, aqui é comunicador, cheio de braço. E esse processo de ter disciplina, ter isso, ter aquilo, cada pessoa funciona de uma forma. Estabelecer estratégias macro que funcionam para 100% das pessoas. Uhum. Cara, estratégia macro é sua zona de potência. Minha zona de potência é fazer o que eu amo. Ponto. Se tá disciplinada, se não tá, é irrelevante. Beleza. A minha entrega é essa, é intensa, profunda, tá dentro da minha autenticidade, como explicador, como estrategista, é minha onda. Entendeu? Então, eu abri mão, isso foi muito 2017, eu abri mão de tentar resolver meus defeitos. Cara, foi um nível de acolhimento. Um alívio, né? Opa, os flint até solta. É o Jedi cinza, tá ligado? Não é vezes lado negro da força, nem Jedi, cara. Você encontrou a mistura entre o branco e o preto aí. Cara, eu abraço meu lado negro da força. Tem hora que eu preciso de uma carga de energia, eu vou olhar as coisas dos concorrentes. Pra quê? Pra sentir raiva. Que aí quando eu Certo. sinto raiva, eu fico incansável. Se eu fico Mas você não tem incansável... concorrente, né? Você tem referência. Não é esse o problema. Não é esse o problema. Aham. Porque eu tô trabalhando cultura e tem pouca gente nesse jogo. A gente foi subindo até esse nível. Mas às vezes eu vou mergulhar em grandes escolas, em referências internacionais, Certo, em entendi. escritores. Eu fico, cara, o nível que esses caras tão... E aí gera aquela competitividade. É um pumpzinho. lado negro. Aham. Sacou? Às vezes eu fico puto, vou olhar algum concorrente que eu sei que tá me copiando, tá ligado? Pra ficar puto com o Você cara. até postou um dia desse sobre isso, não foi? Isso. Que aí eu fico puto porque o cara me copiou, eu fiz, pode copiar. Aí eu crio uma coisa melhor. Eu descobri um dia desse que eu vendo sua apresentação que você me mandou, que eu assisti outra apresentação igual, e óbvio que era uma cópia. Eu falei, caraca, mas copiou o Thiago na cara dura mesmo. Mas vamos lá. E aí depois, aí você descansa como? Queimou sua agenda, terminou sua agenda do dia, como é que você descansa? Porque ontem você tava pilhado. Eu tava pilhado. Ontem eu simplesmente fui pro quarto, respondi algumas pessoas e fui assistir série, O que assistir você tá filme. assistindo? Cara, com muita resistência, porque eu sabia que se eu fosse assistir, eu ia maratonar, eu comecei a assistir Suits. Nossa, mano, mas você criou um problema sério pra Eu sua criei um vida. problema sério, tá na 3ª temporada, eu comecei um dia desse. Brother, tá de brincadeira. Suítes é maravilhoso, Sim. mas é demoníaco. É Sim, muito sim. viciante. E por que eu gosto? Porque eu gosto de analisar as pessoas. Eu já sei o perfil comportamental dos personagens. Eu entendo que ali o Harvey, ele abraça muito o lado negro, tá ligado? Pra gerar aquele... E isso gera um ônus. O lado negro que ele abraçou gera um ônus. Das Entendeu? relações e tal. Analiso arquétipo de comunicação, arquétipo de personalidade. Então, é uma parada que consegue abastecer meu outro lado. Um lado contextual. Arquétipo são referências São referências psicológicas. visuais. Sim. Sim, que são visões que a gente tem desde o começo da humanidade. Aí existem vários arquétipos, eu gosto muito dos 12 que limitaram. Tem o fora da lei, tem um guerreiro, tem um mago, tem um sábio, sacou? Doido. Então tem vários e eles estão alocados nos perfis comportamentais, isso pouca gente sabe. Cada perfil comportamental tem 3, por exemplo, o executor. Ele bebe muito do fora da lei, do guerreiro e do mago. Eu sempre comecei com o mago, porque meu jogo sempre foi transformação, profundidade, impacto, excelência. É a mágica, né? Isso é a mágica. E aí, durante o processo de coach, eu fui muito pro guerreiro. Que é o quê? Motivação, Vai fazer pra acontecer. cima. Muito Nike, tá Uhum. ligado? Just do it, só vai, papapá, papapá. E aí, ali dentro do coach, eu percebi que a galera tava seguindo um rumo. E eu não quis seguir. Quando eu não segui esse rumo no começo de 2017,
eu lembro que teve um café da manhã dos coaches lá e eu me recusei de sentar naquela mesa. Não sei porque eu não me senti bem. E aí a galera, Thiago, se acha isso, aquilo, e o cara não segue os padrões, não tá buscando. Aí estabeleceu que eu era a ovelha negra dos coaches. O que é que eu fiz? Boa. Botei na rádio, divulguei. Diferenciação, cara. Se a própria galera disse que eu sou ovelha negra, eu abracei, sou. E aí, Obrigado. daquele dia em distante, eu abracei muito o meu fora da lei. Era muita porrada, pancada, atraía a galera. Fora de lei também é um arquétipo. É um arquétipo também. Aham. Então, era uma linguagem rebelde, de impacto, de mudança. E todo esse espectro entrou com muita intensidade na minha linguagem. Então, a galera mandava mensagem: Thiago, tô precisando falar com você, porque eu sei que você é o cara brutalmente honesto que vai me dar aquele sacode. Foi, E aí- Irla não, Mila falou. É Cara, mu- vá, mas vá com o coração aberto, que ele vai falar na tua cara. muito porradeiro. Uhum. Então, tá dentro da minha essência do executor ali. Muito do executor, que é meu principal perfil. E aí você não Esses se conteve, né? E aí eu fui deixando fora da lei rolar. Teve uma época que eu mergulhei um pouco mais no sábio. Processo de propósito e tal, legado, sair e ir pra uma mensagem muito mais sublime. Só que eu não me encaixei com aquela galera, com aquela tribo. E aí eu fiz, cara, eu preciso voltar pra minha essência. Qual é a minha essência? Aí mergulhei de novo nela, nesses 2 anos que eu fiquei fora. Do começo de 2020, os anos da pandemia, até do meio pro fim do ano passado. Fora da internet. Fora de tudo. Fora da exposição. Eu fui pra minha Batcaverna e pra microprojetos de validação. Certo. E ali eu fui tirando ruído. Aí eu, voltei pra minha essência. A essência amazing. O que é o mago como arquétipo psicológico? É a pessoa que acredita no extraordinário. Uhum. Que as coisas são possíveis. É o alquimista, o catalisador da transformação. Eu fiz, cara, eu sempre fui isso. Eu entrei no aerodesign, na construção de avião, eu fui o catalisador do evento de mudança cultural daquele time. E aí eu comecei a resgatar toda a essência, eu fiz, cara, deixa eu remover todo esse ruído e voltar para o que é meu. E aí eu voltei para essa comunicação de transformação. Só que isso é uma comunicação cultural. Então, assim que eu voltei, que eu dei esse posicionamento, os próprios clientes sentiram. Tem uma galera que não quer sair para realizar, que é o objetivo do mago. Tem uma galera que só quer um cara para levantar a mão, dar grito. Essa galera não começou a se sentir confortável com a minha linguagem. Vamos lá, isso já tá entrando em cultura, não é isso? Cultura. Pronto, mas vamos lá. A terceira coluna, que é o analista. Dá uma Analista, meu perfil favorito. A galera diz que eu persigo. Eu não persigo, porque minha mãe é analista. Não falem isso. O cara não persegue a própria mãe. Analista é aquela galera que tem tendência à genialidade. Por quê? São extremamente detalhistas. É uma galera que psicologicamente foi formado através de críticas, o eterno 10, não ser bom o suficiente. E é a legal. pessoa que está eternamente buscando 10. E aí o medo que tá... a emoção que está instalada neles é o medo. É a pessoa que tá sempre pensando no plano B, insegura, nunca tá bom o suficiente, tá bom o suficiente, tá bom o suficiente. Você chega e Ela fala se pra mantém pessoa... no estudo, refazendo aquilo ali pra se manter confortável. Isso. Se você chegar pra ele e disser, feito é melhor que perfeito, ele vai responder mentalmente, sua bunda. Você tá doido. Deixa eu levantar toda a teoria aqui primeiro, O até... jogo é a perfeição. Aham. É a perfeição. E aí ele começa a criar vozes na mente dele, a autocrítica vai pra um nível exponencial. E aí trava tudo, porque ele tem milhares de ideias sensacionais e que nunca vai pra execução, porque nunca tão boas o suficiente. Eu tinha uma aluna que era assim, que também, e aí ela fez uma prova minha, e eu tinha que dar 10, porque era uma cópia do que eu tinha colocado na apostila, eu tinha falado em sala de aula, as anotações. Aí eu falei, Maria José, inclusive, excelente aluna, passou em medicina, era sempre bolsa e tal. Aí eu falei, Maria José, vem cá, você escreve desse jeito? Porque você fez uma xerox da minha apostila. E eu sabia que não era cola, porque, a minha estudava comigo há 10 anos, não tinha como ser. Entendeu? Ela, não, sabe, porque eu percebi que ao longo do tempo os professores gostavam desse tipo de resposta. O ego do professor, né? Querer, não que há uma construção, uma discussão. Eu falei, beleza, ok, vamos lá, faça essa prova de novo, do jeito que você realmente queria me falar. E ela fez, mostrou o ponto de vista, e era informática, uma disciplina que teoricamente não é dinâmica, ela encontrou dinâmica no texto e tal. Eu falei, pô, é isso que você vai encontrar lá na universidade. Mas, em em eu contrapartida... gostaria de ter encontrado em todos os professores. Hã? Você fez o que eu gostaria de ter encontrado em todos os professores. Exato, e eu percebi, eu falei, mas em contrapartida, vá nesse ritmo, porque lá no Enem, que a educação é uma estrutura engessada, eu prefiro que você faça assim, mas não esqueça desse conhecimento aqui. Quando você chegar lá em cima, você chegar
na faculdade, desenvolva dessa maneira. Crie personalidade, vá dando o seu sabor nas provas. Mas beleza. Cara, E ela é analítica, seria. essa com certeza. E você puxou um lado dela que normalmente os analistas castram, que é a capacidade artística. O comunicador é tão artista quanto analista, só tem uma diferença. Imagine um musicista, comunicador. Ele começa a cantar, ele passa o microfone para a plateia, ele se conecta com a plateia. Ali é um flow social. O analista, quando você vê ele na arte, ele tá para ele. Introspectivo. É aquele cara que abaixa a cabeça Que também na é guitarra, artista. que também é artista. Só que a arte dele é introspectiva, técnica, É mais profunda. pra ele, né? Detalhe, é muito pra ele. Você vai perceber essa diferença. E o que você fez foi, tirou o analista da zona dele, que é o quê? Conhecimento. O analista está sempre em busca de segurança. Como é que ele desenvolve segurança? Conhecimento. Ele está sempre atrás de um PhD, doutorado, mestrado, conhecimento. Enquanto não tiver, às vezes o cara já tem o PhD, não chegou pelo correio, ele não se posiciona. Só me posiciono quando tiver ali formalidade. Sim. Enquanto comunicador é extremamente informal, o analista é extremamente formal, técnico, preciso, meticuloso, detalhista, às vezes até pessimista. De tanto que ele é cri-cri com as coisas. É aquela parada que se eu tiver no treinamento, os erros que tiver na apostila, se eu pegar a apostila do analista vai estar lá, a vírgula que faltou, não sei o quê. Olha tudo, é o Jarvis ali. Impressionante, é o Jarvis. Nossa, é terrível. Eu vou dar um exemplo aqui desse negócio do artista, você falou e eu lembrei aqui agora, o show quando eu fui no Rock in Rio 2003, aquele retorno. E aí eu fui pra assistir Elton John, porque pra mim Elton John, a abertura de Rei Leão, pá, aquela coisa sentimental. Caralho, que show horrível. Porque era ele ali no pianinho dele, tocando, não deu boa noite, não deu nada, não falou uma palavra em português, não teve a preocupação de se conectar com o público. Quando eu fui pra Katy Perry, que pra mim, tipo assim, era uma artista de adolescentes, cara, a mulher fez um show, se comunicou, falou várias coisas em português e etc. E aí eu queria que você me desse um exemplo, uma história bacana aí, de um desses perfis comportamentais que a gente já citou, ou de executor, ou de analista, ou de comunicador, que você acha assim interessante pra falar pra galera. Será que lembra? Cara, eu vou dar um exemplo que eu costumo dar nas formações que a galera vai entender. Normalmente a gente busca o que a gente não tem no relacionamento. Tanto que Juliana, quando a gente começou o relacionamento, o namoro da gente, ela tinha Vai contando aí que eu vou só... ela tinha o analista muito forte, muito desenvolvido, por causa da época de vestibular, etc e tal. Ela tinha um analista muito desenvolvido. Ela era analista executora e eu comunicador executor. E a gente tinha essa oposição do comunicador e do analista. Isso é muito comum nos casais que estão ali, que ainda não se conhecem profundamente, não abraçaram, não conseguem lidar com a própria Quanto tempo de personalidade. relacionamento já? Cara, a gente começou em 2008, a gente se conheceu em 2003, a gente começou em 2008, fevereiro de 2008. 2008. 14 Sim. anos. Acho que era o quê? A gente tava na escola ou na faculdade? Cara, ela tava fazendo cursinho e eu, 2008, eu já tinha entrado em psicologia. Certo, mas vamos lá. Certo. E aí, a gente tinha essa oposição. E é muito comum casais comunicadores e analistas. Sabe como é? Chega no sábado, o comunicador diz, precisa aliviar o estresse. Como é que o comunicador precisa aliviar o estresse? Chamando amigo pra dentro de casa. Gente, chamando amigo pra dentro de casa ou saindo pra alguma festa. Ele precisa de gente. Uhum. Se ele não tiver gente, não abastece a energia dele. Aí ele, vamos sair, amor. Aí o amor, que é analista, vai dizer, o amor não queria ficar em casa, hoje uma coisa só nossa. Porque, como analista abastece a energia, tempo sozinho. Uhum, tempo de qualidade, né? Isso, o comunicador não entende isso. Que pessoa chata, introspectiva, cri-cri, não se relaciona com ninguém. E aí, como todo bom comunicador, ele vai persuadir. Ele se faz de vítima, ele faz aqui, ele Você faz não promessa. quer nada, você... Isso, ele faz o Você drama. não gosta dos nossos amigos. Aí dobra o analista. O analista tá indo com todo rancor no coração, mas vai. Chega lá o comunicador, conversando com todo mundo. E o analista assim. Nem pisca. Uhum. Aí o comunicador diz, amor, vou pegar uma bebida pra gente aqui, volto já. Analista, se não for muito bem instruída, já fala. Se não for muito não, bem... se não for muito instruída, já na experiência do que o comunicador faz, ela diz, amor, não demora. Que ela já sabe que vai dar merda. Uhum. Aí o cara vai, volta horas depois, amor, encontrei fulano, Beltrano. E a bebida? Não vou buscar. Não,
agora quem vai sou eu. Aí vai junto com ele pra pegar. Aí, ó, fulano aqui. E aí apresenta fulano e a pessoa, tudo bom, tudo bom. E aí tá lá naquela conversa entusiasmada e o analista assim. Aí quando volta pra casa de carro, é a treta. Treta. Que Ah, você- porque isso você aqui- não socializa, você não fala com ninguém, o povo já tá falando que você é chata. Bababá. Faz aquele ruído maior do mundo. Uhum. O analista pensando só, eu nem queria ir. Eu lhe falei, Eu demônio. não queria ir. E aí começa a treta, porque eles não se conhecem. Eles não conhecem a si mesmo e um não conhece o outro. Uhum. Isso é uma treta comum. No trabalho, o comunicador chega, ele quer dar bom dia, ele abre a porta, ele quer conversar com pessoas e o analista precisa de tempo sozinho para se concentrar. O analista está começando a se concentrar, abre o comunicador, bom dia! Aí o analista, Lá vem esse ódio, entendeu? Então começa muito atrito disso por divergência comportamental, Sim. sacou? Assim como o planejador. O planejador é o quê? Tempo com a família, Vamos lá, o quarto, o paciência. planejador. Isso, tempo com a família, paciência, estabilidade, conformidade, não gosta de mudança, não tem iniciativa. Não gosta de mudança? Não gosta de mudança. Ele tem acabativa. Ele não tem iniciativa. Ele tem acabativa. Ele O é. que seria acabativa, tio? Pensa na seguinte metáfora. O executor, ele é um trator com motor de Fórmula 1. Certo. Ele sai desbravando, com velocidade, com força, abrindo o caminho. O analista é uma locomotiva. Uma locomotiva só se move quando tem um trilho. O trilho é o planejamento. Eu preciso saber onde o trilho começa e onde o trilho termina. A acabativa é onde termina. Certo. Então ele precisa do projeto, pensar em como vai acabar para começar. O executor não quer pensar em como vai acabar. Ele odeia isso. Ele só quer começar, só vai. E aí ele tem iniciativa, mas em compensação o executor se abusa no meio do caminho de vez em quando, encontra alguma coisa mais desafiante e larga. Já o planejador não é aquela pessoa que larga. Ele gosta de acabar. Ele gosta Isso. de concluir o projeto. O executor ele é dominante. Ele diz, faça tal coisa. O planejador ele é professoral. Ele pergunta, o que você precisa para fazer tal coisa? E te ensina. É diferente. o E estilo de todos têm liderança. um estilo de liderança também, Todos têm. O comunicador é o informal, informalidade, algazarra, influência indireta, piada, história, é aquela coisa envolvente. O executor é dominante, posicionamento, personalidade. O analista é formalidade, regra, padrão, procedimento, ata, pauta, horário de reunião, toda aquela Você circunstância. assistiu o Brooklyn Nine-Nine? Comecei. Cara, assista esse negócio. Você vai amar, porque é onde eu gosto do perfil comportamental. Dentro da estrutura da polícia em Nova York. Muito bom. Muito E específico. muito divertido pra assistir. Muito divertido, muito leve. Talvez seja melhor do que Suits, viu? Quando você entende perfil comportamental, você começa a ver os cases, sabe por quê? Porque quando o cara vai criar uma peça, uma arte, uma parada desse tipo, ele cria baseado em personalidades que existem, em pessoas que existem, nas referências que ele tem. Então, ali estão os perfis comportamentais. E é estereotipado, porque a arte de um Isso. sitcom, É né? ainda mais escarnecedor, É assim, mais fica muito clara. mais óbvio. Aham, de você entender. Entendeu? Que ele dá ênfase exatamente naquela parada que é complexa da pessoa. É. E aí o planejador, ele tem essa parada professoral, paternal, família. É um liderado que você não chega e diz, vai lá, faz, você dá conta. Ele diz, ó, confio em você, vai fazer, mas eu tô aqui pra te dar suporte. Uhum. Pro executor, você não pode fazer isso, eu tô aqui pra te dar suporte. O executor pensa, esse cara tá pensando que eu não dou conta, não? Isso, ainda se sente desafiado, né? Sacou? Aí ele, pro executor, você dizer, meu irmão, vai que eu confio em você. Bota pra torar aí. Você sabe, só vai. Aí Ele beleza. quer autonomia. Aí você identificou esses perfis, viu ali um nicho que você adorava, e aí você trouxe justamente o que você está falando, né? Para o mundo empresarial, para a estrutura organizacional. Precisamente. E aí você. Como é que foi? Aí foi a sua primeira experiência de trazer esses perfis foi dando a consultoria para Cláudio na Revale? Cara, piração. Ah, Uma coisa que eu entendi sobre mim enquanto executor. Eu sou louco. Ponto. Eu gosto de ver a intensidade e a explosão das coisas. Cara, era fim de 2016, eu tinha uma dívida enorme do banco, da falência. sim. Eu não tinha grana, eu não tinha notoriedade, eu não tinha autoridade, eu não tinha nada. Eu fiz algumas formações, eu não tinha grana para comprar a representação do profiler para a minha região, para ser um formador de analistas de perfil comportamental. Eu não tinha grana, só que eu tinha ousadia. A gente, quando você, aqui vai o feedback para quem está começando. Cara, seus recursos não é grana. Todo negócio tem uma barreira de entrada. A barreira de entrada é social, intelectual e material, que eu batizei de SIM, o SIM.
Social, intelectual, material. Qual é a barreira social? Os clientes que você precisa, a equipe que você precisa, as conexões que você precisa ter. O que é intelectual? A expertise que você precisa ter, a técnica que você precisa Show. ter, aquilo que você tem. E material? Grana, tempo, infraestrutura, capital de giro, tudo isso. Como é startupeiro, qual é a fundação do startupeiro? Do cara que trabalha com startups, que são negócios de tecnologia. Mínimo viável. Você analisa o que você precisa e o que você tem. O sim não é só o que você precisa, é o que você tem. Você mapeou todos os recursos que você tem. Eu tenho notebook, eu tenho casa, eu tenho estrutura, eu tenho sofá, eu tenho internet, eu tenho celular. Um monte de coisa que você vai mapear que está além do dinheiro, que é material, não é só grana. Certo. Certo? Intelectual, o que é que você sabe fazer? Você sabe arrumar uma casa? Você sabe montar uma apresentação de slide? Qual é a habilidade você pode desenvolver no YouTube hoje? Você sabe pesquisar na internet bem? O cara que manja de Google, o cara que é formado em Google, meu irmão, o cara abre qualquer porta. É. Monta seu intelectual e por fim o social. Quando eu montei o meu sim, na época não era o sim, era só um efectual, pensamento efectual, que é um pensamento empreendedor. Eu entendi Você que tinha isso de uma maneira, um conhecimento de senso comum. Você entendia mais ou menos como fazer e meio que foi fazendo. Isso. Depois você foi conhecer essa ferramenta, essa técnica. eu entendia de marketing na época que eu estava estudando muito, então eu fiz uma auditoria no site do RH Portal para Solids, que eu estudava muito sobre blogs na época e tal, estava muito alto, SEO, blogs e etc. E aí eu mandei uma auditoria para os, que tal vocês melhorarem isso no blog de vocês, tentando gerar algum valor para Solids. Eu entendi que se eu quero começar um relacionamento, eu começo gerando valor. E aí eu mandei isso, aí começou um relacionamento, a gente começou a trocar. Eu perguntei sobre como era o processo para representar Solids, os caras me ofereceram, cara, por que você não pega a representação e tal? Tava começando o projeto White Label deles, que é eu ser um franqueado e colocar a minha marca na ferramenta deles. Tanto que eu comecei e escolhi usar a marca deles. Eu me apaixonei tanto pela cultura da Solids, que é a maior, hoje é a maior HR Tech, uma empresa de tecnologia de RH da América Latina. Os caras receberam um aporte de $500 milhão agora. Nossa Pra Senhora. crescer. Compraram a Tangerino, que é outra empresa de tecnologia forte. Os caras são muito fortes. E aí, como criou a Solids? Era uma mulher da área de pessoas e um marido na área de tecnologia. Olha, que união chave, Juntou né? tecnologia com gente. Tudo que eu queria. Sim. Psicologia com engenharia. Era a minha base. Então E aí eu me você se apaixonei identificou muito com essa... com a cultura, com a visão deles, com a ferramenta. Então o Solids com a era uma metodologia. ferramenta de RH, É que a aí você empresa que criou o Profiler. Certo, o Profile que também é uma ferramenta. É uma ferramenta de análise de perfil comportamental, Certo. premiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 97,97% de precisão estatística, validado pela USP e pela UFMG. E a Profile, ela tem como objetivo definir esses perfis comportamentais. Exato, definir Certo. a intensidade que você tem nos 4 perfis comportamentais. E aí você pegou essa ferramenta, que era uma ferramenta, era datada, era escrita, ou era uma ferramenta mesmo aplicativo? Digital, você abre e faz um teste em 5 minutos. Ah, não era um bloquinho de notas, não. Sabe por que os caras foram premiados? Ah, Porque em 5 minutos você responde um teste que vai te dar mais de 50 informações. show de bola. Aí você pegou essa ferramenta, virou a representatividade, não mudou o nome, Isso. Que é o sabe white que label, Eu não seria- tinha grana pra Aham. comprar a ferramenta. Pra galera que tá começando, pega a malícia. Você começa com o que você tem. Você não espera ter o recurso. E como é que chegou a Solids até você? Eu conheci a ferramenta durante a formação de coach. Ah, tá. E aí eu investiguei a ferramenta. Você foi descobri atrás. a Solids. Ah. Eu me apaixonei pela ferramenta. Eu entendi, cara, isso aqui, todo mundo precisa ter acesso a isso aqui. Certo. Eu quero saber como é que eu vou jogar esse jogo aqui. E fui mergulhar na ferramenta, me aprofundei nela ali. E aí tinha um valor de entrada pra poder comprar essa representação e passar dessa formação. Certo, beleza. Aí eu, beleza. Só vai. Troquei uns e-mails em novembro, em dezembro veio o ultimato deles. E aí, vamos ou não vamos? Eu lembro do vendedor chamado Wesley, eu tenho uns e-mails ainda. E ele fez, cara, eu vou. Eu vou, só que eu não tenho a grana agora. Eu só vou ter a grana lá, sei lá. Você pode falar Março. desse valor, Thiago, na época? Cara, eu nem lembro, mas foi mais de 15 pau. Mais de 15 mil. Caraca. Cara, R$21. Sim. Mas então era uma coisa, uma porta era uma barreira de entrada. Não é esse o problema que eu tinha medo dos 15 mil. Eu tinha medo do valor mensal que eu tinha que pagar. Porque você Sacou? tinha que fazer. Eu precisava de um giro louco pra pagar Ah. aquele valor mensal, pra me manter como representante. E mesmo assim você achava que valia a pena, Thiago? Eu achava que todo mundo precisava daquela ferramenta, cara, Aham. e eu tava disposto a pagar o preço. Entendi.
E aí, beleza. Aí como foi? Aí Aí eu conseguiu. negociei com eles, eu fiz, eu só vou ter esse valor de entrada aí, março e abril. E eles foram bem. Era dezembro de 2016. Ele, não, Thiago, a gente faz o seguinte, vamos fazer um parcelamento pra você, a gente assina o contrato agora, fidelidade mínima de 12 meses. Você ia Puta ter que que pagar a mensagem dele. Lá vem mais um Ai, passivo. meu Deus! Acabei de sair de pagar as contas ali do véi. O Nossa! véi que deixou a bomba aí pra mim. Cara, bizarro. E aí, o que é que eu fiz? Ah, Eu fechei com eles e fiz, agora vai. certo. Deu janeiro de 2017, eu abri o CNPJ no dia 10 de janeiro de 2017 e passei esses primeiros 15 dias de 2017 estudando sobre perfil comportamental. Eles liberaram acesso às informações, Aí a também, apostila. negão. Aí eu mergulhei, aí eu fiz, cara, agora já era. Esse Já é o era, all-in já mesmo. era, já era. Não vai ser mais um fracasso. Certo. E aí eu troquei paixão por obsessão. A obsessão do executor de eu me olhar no espelho e dizer, você é um fracasso. Você não tem apoio, você tá sozinho, você só tem sua mulher que acredita em você. E é isso que você tem. Usa a solidão como armadura e vai. Lado negro. A dor, transformar a dor nessa parada. E aí eu mergulhei nisso e eu fiz, cara, o que é que eu tenho? Vamos lá, bora pro sim. O que é que eu tenho de material? Cara, tem um Social. notebook de Jô, eu tenho umas roupas aí que dá pra fazer esse primeiro treinamento. O que é que eu tenho? Cara, eu sei de marketing, eu sei contar história, eu sou um explicador, eu sei sobre estratégia e eu tô aprendendo perfil comportamental. Certo, pra quem diabo eu vou vender? Montei uma lista com 34 pessoas, que eu até apresentei essa lista ontem. Ontem eu Eu vi. tenho no Moleskine anotado o nome de todas as pessoas. RHs, coaches, empreendedores, a galera que precisava entender de gente e que tinha a mentalidade de entender de gente. E aí entrei em contato com todas essas pessoas. Cara, 14 disseram sim. 20 disseram não. Isso é um nível de conversão altíssimo. Para a maioria das Muito. pessoas, nossa, você recebeu 20 não. Mano, Não, você mas tem eu ideia? recebeu 15 sim. De Cara, 30 é uma conversão 5 ou de 34. quase 50%. Você tá louco? Sabe por quê? Porque quando o Cláudio foi convencido a fazer, ele levou a esposa e os 2 RHs. E era O Cláudio. empreendedor levou uma outra pessoa. Aí, por eu usar a insígnia da Solids, eu atraí mais 4 pessoas. 2 RHs, 2 coaches. Sacou? Que vieram pela marca da Solids. Porque eu escolhi usar a marca da Solids e, E não como a você minha. tinha conhecimento de marketing, você percebia que esse funil tava ótimo. Tá Deu sensacional uma pra tranquilidade. começar. Aham. Eu tive muito mais dificuldade de fechar a turma 2 do que a 1. Sim. Sacou? Porque ali era uma galera que eu tinha alguma proximidade e a turma 2 eram mais indicados e tudo mais. E aí eu fechei aquela primeira turma e desci pro play pra entregar. Cara, a apostila era preta e branca, cara. Ju quando lembra disso, a gente chega a dar Aham. apostila preta e branca, o crachá com cordãozinho escrito em pincel. Não era nada do que Mila, por exemplo, vivenciou. É O porque que uma Mila vivenciou de conteúdo e o que Mila vivenciou de conteúdo Já são era uma universos completamente distintos. O nível Aham. de profundidade que Mila teve acesso foi 10 vezes mais intenso do que Irla teve acesso, que a Irla foi turma 3. Mila foi turma 34. E Irla já saiu de lá extremamente impactada. Ela falou: você tem que conhecer o Thiago? Não sei o que, você conhecer. Calma, minha filha, a gente tem que me preparar pra conhecer essa galera. Se meu aprendizado vem pela experiência, a turma 3 pra turma 34, a diferença é muito Você grande. já fez 34 turmas. 34 turmas. Cara, só pra perfil comportamental. Só de perfil comportamental. Olha como há uma escassez, como uma carência, né? De líderes e formadores de opinião. Você tá Cara, falando isso aí de galera que se eu já abrir tá. amanhã a inscrição para formação do Profile presencial, fez 50 pessoas. Assim, porque é o nível de intensidade que eu entrego. E eu fui para um mercado que a Solids não foi. Eu já entendi a diferenciação em marketing. Eu fui pela necessidade. Eu não fui pelo produto. Quem compra perfil comportamental? RH e coach. É para quem a Solids e a maioria dos franqueados vende. RH e coach. Eu comecei com RH e coach, depois eu fiz. O quê? Quê? Dentista, profissional liberal, advogado, contador, médico, todo tipo de empreendedor, todo tipo de líder, todo esse profissional de alto nível que está querendo escalar, todo aspirante empreendedor. Então, isso deu uma expandida gigantesca, Sim. sacou? E aí eu fui por esse caminho. Mas eu comecei assim, e com a grana da primeira turma eu paguei a franquia, que ainda me parcelaram em 3. Março, abril e maio. Show de bola. Lindo, E aí, lindo, turma 2, lindamente. turma 3, no primeiro ano, 6 turmas. 6 turmas. E aí eu parei. Eu freiei, eu fiz. Não tô mais curtindo esse caminho, tá vindo muito RH. Eu não sei se é muito com a galera do RH que eu quero tratar. A galera só quer aprender a ferramenta. Entendi. Eu quero ir Você pra outro sentiu que. nível. Tá, entendi. Você já sentiu que, porra, beleza, ok, mas ainda não era a persona do seu cliente. Exato. Aí eu mudei tudo no começo de 2018, recomecei.
E aí Cláudio veio, fez 3 formações em company para as Revales, para todos os gerentes, gestores. Uma para a empresa Santana, que era a empresa de ônibus da família dele em Salvador. Fui para Salvador fazer. Em 2018, o Ju descobriu um câncer de mama e começou o tratamento, enquanto a gente reduziu o Caralho, ritmo dos essa cursos. notícia veio. Cara, foi uma bomba pra gente, mas na minha cabeça era uma fase que ela ia ter que vivenciar, e aí eu só fiquei naquele suporte, a gente indo, vivenciando aquela parada, e ao mesmo tempo toda essa parada empreendedora, toda essa mudança. E aí, Tiago, como é que não sentiu assim um pouco de fraqueza? Qual foram os medos que vieram? Porque Em mim, nenhum. nenhum, Foi uma sério? das coisas mais bizarras que aconteceu. Caraca. A família desabou, todo mundo ficou preocupado, todo mundo meio que entrou naquele clima de velório prévio. E na minha cabeça só vinha, cara, é só mais uma etapa, Ju vai passar por isso. E era bizarro, cara. Vinha isso com muita clareza, eu não fiquei abalado emocionalmente. Pra não dizer que houve um pique emocional, houve um pique emocional quando ela terminou a quimioterapia, a gente foi fazer radioterapia em Recife. Certo. E aí, quando a gente estava lá na radioterapia em Recife, eu tive que pegar um avião para ir para Salvador, entregar a formação em company da empresa Santana. Voltei para Recife para ficar com ela enquanto a gente estava lá. A gente morou em Recife uns 45 dias para ela finalizar a radioterapia. E foi bizarro porque quando eu penso que ela passou por isso e eu pude dar todo o conforto do mundo, alugar um hotel Hum, beira-praia e ela vivenciando aquela parada aí toda aquele pra ela ter esse contraponto. alívio. A gente levou nossa cadelinha, a gente foi de carro, a gente vivenciou outra parada pra aliviar aquilo. Quando eu fico pensando, cara, se fosse em 2016 se tivesse acontecido, que eu não tinha grana, a liberdade financeira que eu tenho pra entregar isso, que o universo empreendedor me devolveu. Se eu tivesse algum emprego de 8 às 18, eu não ia conseguir Se vivenciar tivesse isso. passado em um concurso público. Sacou? Eu não ia conseguir Aham, vivenciar isso. Então, cara, eu comecei a ver uma onda de gratidão muito profunda por aquilo que a gente tinha construído e ia dar bom. Ia dar bom. E a gente vivenciou esse processo lá, e aí, quando a gente estava voltando pra casa, de Recife pra cá, ela tava dormindo aqui do meu lado, finalizou a radioterapia, ou seja, era o fim dos tratamentos. Ela ia certo. fazer uma quimioterapia oral, mas era aquilo ali, 5 anos depois, finaliza todos os exames e ela vai tocar a vida dela. Certo. Ela teve que esperar 5 anos para poder Não, voltar ativo? ainda tá nessa fase. De observação. Tem que fazer exame a cada 6 meses, a cada um ano, que é só pra observação mesmo, só que, Ok, tá cara, aquela curado. fase foi vivenciada, tá 1000%, não tá 100 não, tá 1000. Outra pessoa, sacou? Mas ela tava, eu não esqueço, porque ela tava sentada aqui do meu lado, minha cadelinha meio dopada, dormindo no